Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma fase do curso de Jogos Digitais. E nesta fase 4, iremos falar de design de jogos digitais. Serão 10 segmentos de vídeo, onde nos deparamos com várias situações que podem surgir com dúvidas relacionadas ao tema design de jogos digitais. E nesta primeira aula, iremos focar na introdução ao game design. Nesta primeira aula, vamos focar na exposição dos conceitos fundamentais sobre o design de jogos. Vamos também introduzir a área, esclarecendo e desmistificando algumas ideias que você pode ter sobre o assunto. Algumas perguntas vão nortear esse estudo, sabendo se o que é design de jogos, o que é game design e qual o papel dele diante ao desenvolvimento de um jogo. Quando você tem uma ideia para um jogo, o que você deve fazer com ela? Caso não tenha nenhuma ideia, como é que eu faço para que essas ideias saiam da minha cabeça? Então, essas perguntas vão nortear, mas os nossos objetivos são desmistificar o conceito de game design, vamos elencar as áreas de conhecimentos necessárias para a atividade de design de jogos, pontuar as atividades de design de jogos dentro do processo de produção de um jogo. Tem uma técnica também que iremos ver, que é o brainstorm, que são técnicas para trabalhar com a construção de ideias de jogos. E também vamos definir um processo interativo de design. Primeiramente, quando a gente fala de jogos, estamos em algum momento, não somente de jogos, mas sim design de jogos. Estamos criando uma perspectiva de que são interações que acontecem entre o jogador e o jogo propriamente dito. Se o design não for atraente, não captar a atenção do jogador, vai fazer com que ele abandone o jogo logo no começo. Mas o que seria design de jogos ou game design? Tem algum palpite? O que seria esse design de jogos? Pode ser que quando a gente começa a desmistificar um pouco o que é o termo design, vamos parar um pouco e refletir. O que seria design? É comum que as pessoas eles associam o termo design à atividade de desenhar, como o próprio nome já está dizendo na tradução do inglês, ou o fato de fazer as coisas de uma forma esteticamente bonita. Não que o design não faça essas coisas, né, coisas bonitas, mas a área de design ela se preocupa com mais do que isso. Quando a gente não faz coisas bonitas, a gente se preocupa um pouco, na verdade, quando a gente está tratando em relação a um produto ou um processo que queremos demonstrar. E isso acontece porque, necessariamente, podemos associar o termo design ao sentido de projetar, ou seja, o produto é criado para ser intuitivo e de fácil utilização pelo cliente. E normalmente ele é moldado para se adequar com gosto ou estilo específico. Então, design é mais relacionado ao gosto do cliente do que propriamente dito a construir coisas bonitas. Não é que a gente não faça coisas bonitas, mas sim, nosso objetivo principal seria focar basicamente no que seria necessariamente o objetivo do cliente, certo? Então, como o próprio termo está definindo aí, né, o design tem como objetivo fazer um produto, um objeto, um ambiente, uma imagem ou até mesmo esse material de estudo, pensando para a sua funcionalidade e como ele poderá se tornar mais satisfatório para quem for usá-lo ou interagir com ele. Existem várias situações aqui que podemos trabalhar. Aqui nesse caso pode ser uma pessoa que faz design de roupas, por exemplo. Pode fazer um design de uma torneira, um logotipo, uma marca, um site para a internet. E existem várias outras situações. Por exemplo, até mesmo a construção de um site, propriamente dito, como eu acabei de falar, certo? Toda a parte de estética, propriamente dita, ela pode ser feita através também de um profissional, nesse caso, um profissional que está resolvendo um problema fazendo um arquivo, né, fazendo um site, né, para a internet. Então, o que seria, e quando a gente foca na questão dos jogos, o que seria esse game design?
Existem situações em que um game design ele tem como objetivo principal. Um game design tem como objetivo projetar um jogo para que ele desempenhe sua função da melhor forma possível para o jogador. Em outras palavras, poderíamos dizer que o design de jogos digitais consiste em definir o que que o jogo vai fazer, ou vai ser, na verdade. Então, é isso que é a principal característica de um game design, certo? Ele vai ter o quê? O objetivo principal dele é projetar esse jogo com base nas especificações do jogador. Então, você precisa conhecer bem quem é o jogador para desenvolver um jogo propriamente dito para esse perfil. É óbvio que, tipo, dentro de uma estrutura de uma indústria de desenvolvimento de jogos, esse perfil do usuário ele vai determinar aí bem um estudo, né, um estudo mais aprofundado, porque não vai desenvolver um jogo apenas para uma pessoa. Ele desenvolve jogo para um perfil de pessoa que vai ser útil aí para muitas pessoas e aí consequentemente vai atingir esse público e aí as pessoas vão comprar esse jogo, certo? Então isso aí é o que acontece basicamente. Por exemplo, vamos fazer uma analogia para facilitar. Por exemplo, filmes. Os filmes são feitos para entreter, contar histórias, nos ensinar e dar informações a respeito de vários assuntos. E quando bem feito, mexe com a nossa emoção e nos fazem refletir sobre nossos ideais e valores. Para que isso aconteça, existem vários elementos de trabalhando junto, em harmonia. Por exemplo, os autores que interpretam os papéis, um enredo que direciona como a história vai ser nos apresentada, os cenários, as locações onde as filmagens são realizadas, efeitos especiais, uma trilha sonora para ambientar o filme, tudo isso vai influenciar, é montado, na verdade, para que a gente tenha um efeito visível no telespectador. Então, a pessoa que está assistindo o filme, ela precisa ter o filme tem que captar o máximo possível a atenção dela. Assim como os filmes, os jogos também devem ser feitos para nos entreter, ensinar, treinar, contar histórias e permitir que vivenciamos as mais ideias, diversas experiências e emoções. Eles nos fazem refletir sobre nossos valores e sobre como podemos fazer diferença em nossa sociedade. Bons jogos, pelo menos, ele tem essas características. E assim como os filmes, eles precisam ser pensados e projetados para que o jogador possa desfrutar dessa experiência de uma forma natural e divertida quanto possível. Certo? Então, os jogos, como os filmes, eles precisam captar o máximo possível a atenção do usuário, sem deixar ele de uma forma delimitada. Então, o design do jogo é a mesma coisa de dirigir um filme? Não necessariamente. É uma simples diferença aqui. O filme ele é uma mídia na qual o usuário não interage, apenas assiste de forma passiva ao desenrolar da narrativa. Já a experiência com o jogo é o contrário. O usuário interage ativamente. Então, se o filme capta a atenção, e o jogo também tem que ter esse mesmo objetivo de captar a atenção. A diferença é que, tipo, no jogo você consegue interagir diretamente e o filme não. O filme você age de forma passiva. Então, no caso dos jogos, isso não é meramente dirigido, mas pode ser que um responsável pela experiência que ele tem a partir da interação do jogo aconteça. Dessa forma, essa interação ela precisa ser pensada e moldada para que o jogador, enquanto interage com o mundo do jogo, possa desfrutar essa experiência idealizada e planejada pela equipe que o produziu. Por isso que usamos o termo design para jogos. Em resumo da ópera, significa o quê? O design de um jogo ele corresponde a definir as várias formas como o jogador vai interagir com o jogo. Que tipo de coisas que ele precisa fazer com que essas ações irão afetar o mundo dos jogos. Isso vai desde as ações básicas, como controles do jogador, e aos objetivos do jogo em si, até a interação com outros jogadores e elementos do mundo virtual. Isso acontece da forma como é o perfil do jogo, o perfil do usuário e com a plataforma que ele está. Por exemplo, se for jogos para joystick, né, que é aqueles de PlayStation, elas têm uma interação diferente
como pensar também em jogos de realidade virtual, que é aquele com óculos que você usa, e também tem um controle, mas alguns estão bem mais realistas, né? E tem uns que são feitos no celular, por exemplo. Então depende da experiência, desse tipo de experiência, depende também do perfil do jogo, né? Do perfil do usuário em si, e também da forma como ele está. Então, da forma como o jogo é, tipo, se é um jogo do tipo estilo plataforma, se é de futebol, enfim, tem vários estilos de jogos. Então, com base nisso, o design ele corresponde a definir várias estratégias com base no jogador e também na forma como o jogo é, certo? Então, isso aí seria o design de um jogo. Você deve estar pensando em alguns exemplos. Deixe-me ajudar um pouco com isso. Acabamos de falar o que é design, define a interação do jogador com o jogo. Uma forma de fazer isso é através da elaboração de regras de jogo, que o jogador pode ou não fazer e quais as consequências disso, que são responsáveis por definir, por exemplo, o comportamento dos vários objetos do mundo virtual. Essas regras sistemáticas definem as interações do jogador com o mundo do jogo. E a gente chama isso de mecânica do jogo. Mecânica do jogo, a gente vai estudar isso aí com mais calma, com mais detalhe, nos próximos segmentos de vídeo. A definição dessa mecânica é uma das atividades básicas de design de jogos. Então, é a base. Tente pensar um pouco no jogo simples. Vamos pensar agora no Pac-Man. No Pac-Man, o que acontece? Você tem um sistema de movimentação para o Pac-Man, um sistema de movimentação para o fantasma e um sistema de pontuação, recursos espalhados pela tela para serem consumidos, né, que no caso são as frutas, esses pontos, né, que tem dentro na tela, e cada um deles é composto de algumas regras. Por exemplo, se o Pac-Man ele come uma bolinha, ele ganha pontos. Se o Pac-Man ele bate com um fantasma no seu estado normal, ele perde uma vida. Então, essas são regras que tem no jogo. Se o número de vidas chegar a zero, o jogo acaba. Então, são lógicas que vocês vão utilizar dentro da programação que vão acabar colocando também em prática, óbvio, quando vai desenvolver um jogo. Tem regras para serem trabalhadas. Se o Pac-Man come umas frutas, por exemplo, ele ganha bônus, né? Ganha pontos bônus, né, nesse caso. As frutas do bônus aparecem aleatoriamente na tela. Então, para não ficar uma coisa tipo fixa, né? Você pode aí espalhar de forma aleatória na tela. E a gente já viu isso também no curso. Algo parecido, né? Tipo, como colocar de forma aleatória para montar o cenário de forma diferente. Os fantasmas, eles têm o objetivo de caçar o Pac-Man em seu estado normal. E os fantasmas, eles fogem do Pac-Man, ou seja, tem a interação de voltar para sua casa, né, ali, isso no centro, quando ele come a bolinha especial, que essas são as bolinhas maiores. E o efeito da bolinha especial dura um tempo limitado. Então, tudo isso são regras que você consegue ter dentro de um jogo. Ainda existem muitas outras regras. Cada fantasma tem uma inteligência artificial diferente, por exemplo, na qual, é, na qual faz com que eles andem de forma diferente. E quanto mais complexo o jogo, maior será o número de sistemas e regras existentes. Então, dá para ver que não é um trabalho tão fácil quando você desenvolve aí a parte do design propriamente dito. O design, pessoal, não é apenas desenhar os objetos, desenhar o personagem em si. Ele está muito além disso. Ele envolve a parte do design propriamente do jogo, ou seja, como é que vai funcionar as coisas, certo? Então, ele é muito mais responsável por isso do que propriamente dito de fazer artes, né, como o pessoal acha que deveria ser, certo? Então a gente vai ver que algumas características são importantes para que a gente consiga ter esse profissional. Nesse caso, são chamados os escolhidos. Você deve estar se perguntando: o que eu preciso saber para fazer para ser um designer de jogos?
Se eu não vou fazer a arte do jogo, então eu não preciso saber desenhar? Sim, né? Você não precisa necessariamente saber desenhar. Se eu não vou fazer programação do jogo, em si também não preciso saber programar? Também. Isso pode acontecer. Então, para ser designer não precisa saber nada? Não. Não, isso aqui é muito errado. Primeiro, o design ele não precisa necessariamente saber programar e saber desenhar. O design ele possui diversas funções no processo de produção, o que acaba implicando uma lista de habilidades desejáveis. E que listas são essas? É uma lista muito grande e a regra é o seguinte: quanto mais conhecimento e experiência esse designer tiver, maior é a chance dele construir um bom jogo. Mas antes de despejar uma lista de conhecimentos aqui que é necessário, vamos nos focar agora falando sobre as atividades que o design desempenha no processo de produção de um jogo. Quais seriam as etapas de um processo de desenvolvimento de um jogo? São essas seguintes fases. Então, vamos começar aqui. Quando você está desenvolvendo o jogo, quais são as fases que estão presentes? A primeira fase é a chamada de concepção. Essa fase dos campos é a fase dos campos verdes floridos, cheio de possibilidades, o qual o jogo ainda é apenas uma ideia. Mas veja bem, existe casos em que uma empresa ela é contratada para fazer o jogo sem ter a ideia ainda. Fazer um jogo, ele é desde a parte de no caso, essa parte aqui de concepção, ela é uma fase essencial para que, junto com a equipe, uma equipe pequena e focada, eles consigam definir o que será o jogo e o que a equipe de produção deseja alcançar. Será ensinado aqui uma lição de vida para o jogador, ensinar algum conceito didático, treinar alguma habilidade específica do jogador, vai ser apenas para um jogo de diversão, se vai ser um jogo que vai contar uma história, se esse jogo tem o objetivo de ganhar dinheiro. Todos esses objetivos eles são válidos. Além disso, é importante que a equipe de desenvolvimento do jogo tenha também algo claro do que se pretende alcançar. Nesta fase também é comum que realize várias reuniões e essas reuniões elas vão ter como objetivo de trabalhar algumas ideias. Então é necessário que utilizar ferramentas e técnicas que vão ajudar de forma produtiva a achar essa ideia. Então vai ter várias ideias e você vai ter que selecionar uma delas que vai ser capaz de ser o bom o suficiente, visível e coerente. Normalmente essa fase termina com a equipe um, redigindo um documento contendo um esboço inicial de um conceito de jogo. E esse documento é importante porque, principalmente quando a equipe ainda não tem um estúdio para bancar o projeto, vai facilitar a comunicação e orientação na apresentação das ideias possíveis ao cliente. Algumas fases nessa parte de concepção podem surgir. Por exemplo, quando você não tem uma boa ideia, você pode fazer um brainstorm. Esse brainstorm é uma técnica que pode ser utilizada para você encontrar praticamente encontrar não, né? Ter várias ideias, né? Brainstorm seria uma chuva de ideias, como o próprio nome está dizendo, de situações que podemos trabalhar. Então, isso aqui acontece de uma forma diferente. É uma maneira de trabalhar ideias em conjunto através dessas sessões, que nesse caso seria uma técnica de geração de discussões de ideias, na qual pode ser executada tanto individualmente como em grupo. É importante que o tamanho do grupo não seja de forma grande, porque com base na quantidade de pessoas pode dificultar um pouco, para que a discussão não fique muito inviável. Basicamente, o que acontece em uma sessão de brainstorming é o seguinte: as pessoas elas vocalizam suas ideias sobre um determinado tema, as ideias são anotadas para que todos possam ver e, ao terminar a sessão, as ideias são filtradas e avaliadas. Como fosse aí através de post-it, né? Através vocês colocam as principais ideias, vão anulando aquelas outras que não fazem parte, e caso necessário é feita uma apresentação do resultado. Ele é um pouco simples e vai existir alguns pontos que devem ser observados para que a reunião não ocorra
de forma efetiva, né, que ocorra de uma forma efetiva. Durante a sessão, não há julgamento do valor sobre as ideias. Não se julga as ideias, apenas apresenta elas. Não existe ideia boa ou ruim, todas elas são anotadas. A crítica a uma ideia ruim no início do encontro pode inibir a contribuição das pessoas e evitar que uma grande ideia seja dada posteriormente na sessão. Então, é importante que todos se sintam à vontade para expressar livremente a qualquer momento. A comunicação do tema da sessão do brainstorm acontece com antecedência para o grupo para que possa se preparar antes da reunião. Geralmente as pessoas já vêm preparadas com algumas ideias e elas apresentam durante essa reunião. Deve-se anotar tudo, escrever, digitar, gravar, filmar, são ideias que podem ser úteis para registrar essa sessão. Deve-se utilizar um espaço físico adequado para esse tipo de reunião, de preferência uma sala ampla, na qual é possível fixar nas paredes ou projetar as ideias de uma forma que todos acompanhem. E se fizer isso em espaço aberto, garanto que você terá que registrar as ideias e todos terão como consultar o que já foi sugerido. É importante que os participantes possam trabalhar baseados nas ideias que foram sugeridas. Deve-se utilizar alguns protótipos ou até mesmo criar categoria de ideias de forma que a orientação dos participantes na forma como eles podem contribuir. Caso não seja feito durante a sessão, pode ser feito depois para ajudar na avaliação e na compilação dos resultados finais. Deve-se manter um tempo de sessão limitado, as reuniões longas também tornam-se cansativas, e deve ter um incentivo à equipe a pensar no problema sobre as várias óticas, do ponto de vista do desenvolvimento e do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do jogador e principalmente da equipe de programação e da equipe artística. É importante que as pessoas de várias equipes possam participar e emitir suas opiniões sobre o determinado tema. Terminada a sessão do brainstorm, o organizador poderá então filtrar as ideias que foram expostas, de preferência organizando em categorias, identificando basicamente aí a viabilidade ou não de cada uma delas. Esta é a hora de cortar as ideias que não têm viabilidade ou não de cada uma delas. E deve se adequar ao projeto, né, no caso dessas ideias, ou que, apesar de boas, são inviáveis para ser executadas. Isso pode ser feito pelo coordenador do brainstorm. Bem, então é isso que acontece basicamente quando as ideias não fluem, surge essa ideia do brainstorm como uma técnica para criar uma concepção do jogo. A próxima fase é a fase de pré-produção. A pré-produção é quando você já tem uma definição, basicamente, não tão clara, mas uma definição até que aceitável do que seria esse jogo. E aqui começa realmente o trabalho pesado do design. Tudo precisa ser definido e decidido junto com as diversas equipes que compõem o time de produção. Regras que precisam ser criadas, testadas e balanceadas. A temática aqui, a temática e os personagens, no caso personagens que serão abordados com mais detalhes dentro de um projeto, precisam ser definidos ou refinados. Caso o jogo tenha uma narrativa, ela precisa ser trabalhada para dar uma sequência à estrutura dos jogos e os cenários precisam ser esboçados. Os níveis ou fases, o design de níveis, por exemplo, vai ser visto com mais detalhes na aula 8, nesse segmento de vídeos. No caso, os níveis e fases do jogo precisam ser pensados, rascunhados e até mesmo testados em relação a alguns fatores, como dificuldade, a jogabilidade, a interação com outros níveis de jogos e com a narrativa do desenvolvimento. Além disso, é imprescindível que todas as ideias elas sejam testadas antes mesmo de irem para a produção final. Nesta fase, os artefatos dos jogos eles precisam ser criados nas suas versões iniciais, e então o design precisa garantir que tudo que está sendo registrado e que todos esses clientes estejam satisfeitos nessa primeira iteração. Então, se você desenvolve um protótipo inicial, esse protótipo inicial precisa ser validado pelo cliente. As ideias precisam ser discutidas e a equipe em específico
irá desenvolvê-la, de uma forma que o designer saiba exatamente o que pode ou não ser feito, refinando e continuando, dando continuidade ao sistema de jogos. Depois vem a parte de protótipos, mas antes disso vocês precisam definir também que aqui nesse caso, durante a fase de pré-produção, o designer ele é responsável por desenvolver aí um documento chamado de documento de design de jogos, que é como se fosse um design documents nesse caso. Ele vai conter uma descrição detalhada de todos os elementos que compõem o jogo. Vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, onde apresento para vocês um tipo de game design que você pode utilizar aí como característica principal no sentido de adaptar o projeto de vocês. Mas lembre-se que a ideia, elas precisam ser documentadas e esse documento precisa ser registrado e a forma de registrar é através de um documento de design de jogos. Então, o game design documento vocês podem encontrar aí na descrição, tá bem? Bem, então o que é que vai ter nesse documento? Ele vai ter basicamente os objetivos, a descrição, a narrativa, os personagens, os sistemas de regras, as ações dos jogos, recursos, itens, adversários, descrição dos níveis, ou seja, é o detalhamento propriamente dito do que seria esse jogo. Depois que tem toda essa definição do que seria realmente a pré-produção, ou seja, de se trabalhar com todas as ideias, ou seja, as principais ideias desse jogo, a gente vai para a fase realmente de produção. Porque nesse caso, a pré-produção é como definir, com base, depois do que foi definido do que vai ser o jogo, aí vem para a fase de pré-produção, que vai ser como fosse um projeto mesmo do que seria realmente esse jogo. Aí quando a gente tem uma visão geral do que é o projeto, a gente parte para a produção. E a produção, ela é a fase em que as equipes de produção elas estão todo vapor. Quando o desenvolvimento de jogo ele é um processo muito dinâmico, o design deve sempre estar atento às mudanças que são feitas nas discussões com as equipes. Às vezes, uma funcionalidade precisa ser modificada por alguma restrição tecnológica ou porque alguém teve uma ideia melhor. É possível que às vezes você pense numa coisa, não sabe, não tem limitações na ferramenta, não consegue desenvolver, e aí você tem que adaptar. Ou até mesmo é, a equipe de desenvolvimento tem uma certa limitação na parte de desenvolvimento, e aí não consegue implementar aquilo, né? Então, às vezes, para não demorar tanto no projeto, eles adaptam, geralmente. Mas, assim, na maioria das vezes, isso mal acontece, porque geralmente são equipes tem profissionais adequados, né, profissionais responsáveis, que vai desenvolver essa parte do jogo. E esse aqui pode ter mudanças, né, no caso, e o feedback que é recebido a todos aqui da equipe é essencial para que ajude o design a melhorar as decisões tomadas na fase de pré-produção. O seu jogo fatalmente vai passar por mudanças constantes, por mudanças e refinamentos. Isso acontece e é comum. Seja para ajustar a dificuldade, seja para deixar mais divertido ou até mesmo para melhorar a mecânica. Então, esses ajustes são feitos para que seja feito uma modificação melhor do que seria esse jogo. Então, por exemplo, um jogo cujo personagem adquire um recurso com muita facilidade, como dinheiro ou energia, e faz com que o recurso perde o valor, ou um quebra-cabeça, por exemplo, que aparece antes do jogador ter todas as peças necessárias para resolver. Dentre as tarefas nessa etapa estão a atualização constante das mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento do jogo e a comunicação dessas mudanças para todas as equipes do projeto. Além disso, da manutenção da documentação do design de jogos. Então, você deve ter a manutenção propriamente dita. Fora isso, o design costuma estar envolvido com os ajustes do sistema do jogo, garantindo que o jogo se torne de forma desejada pela equipe, idealizado na fase inicial do projeto. Depois da parte de produção, vem para a fase de testes. Os testes são feitos quando vão ocorrer ao longo de todo o desenvolvimento do jogo e se intensificam principalmente na fase final.
Essas respostas vão auxiliar a melhorar vários aspectos do jogo, como a dificuldade, o balanceamento de recursos e as coisas que são feitas, né, a partir do jogo. Coisas que estão chatas ou enfadonhas, erros no jogo, problemas com interface, problemas de navegação, se tem algum bug no próprio jogo, enfim, são muitas coisas que devem ser feitas na fase de teste. Então, os testes são muito importantes para que se consiga aí com que a dinâmica em si do jogo funcione lá no final. Então, às vezes é feito por mais de um jogador e a visão inicial, a visão geral, na verdade, é que esses erros eles evitem o máximo possível quando for na fase de lançamento. Depois vem a pós-produção. Nesta fase de pós-produção, vai depender do projeto em que o design está envolvido. Se o jogo não tem expansão ou conteúdo extra que será disponibilizado via DLS, então o design pode seguir em frente com outros projetos ou descansar um pouco. Caso contrário, ele vai continuar envolvido nas atividades de desenvolvimento desses conteúdos. É comum também nessa fase que alguns designers e membros da equipe de produção escrevam relatos chamados post-mortem. Esses relatórios realizam uma avaliação sobre alguns aspectos específicos do projeto de desenvolvimento de jogo ou uma visão geral de como o processo vai decorrer. Esses relatórios eles são bem interessantes porque contêm exemplos e modelos de soluções que deram certo e vai servir como fonte de pesquisa, inspiração e alerta para o design que podem estar passando por situações semelhantes ou até mesmo que estão prestes a iniciar um novo projeto e desejam evitar problemas conhecidos ou até mesmo repetir casos de sucesso. Bem, então essas são as fases que acontecem aí dentro do desenvolvimento de um jogo. Já pensou que seria tudo isso mesmo? Bem, então, depois disso, a gente vai falar um pouco agora da parte das habilidades. Quais são essas habilidades que o jogador deve ter, de fato? O jogador não. Que o game design deve ter. A primeira dela é a comunicação. Ele é importante com que a pessoa consiga se comunicar bem e também ouvir bem quando a gente está falando aí na parte de desenvolvimento de jogos, certo? Porque quando surgem as ideias, vocês precisam saber comunicar melhor com as outras pessoas e também saber ouvir, né? O saber ouvir, ele não está falando no sentido da audição, saber ter uma boa audição, mas pensar tem um caso tem a mente aberta e receptivo para opiniões e sugestões que sejam dadas sobre o jogo, sem criar barreiras ou de barreiras críticas, né? O design deve ouvir membros da equipe de produção e o cliente que contratou para fazer com que o jogo para fazer o jogo e o público e para o seu público-alvo, nesse caso os jogadores. Ele tem que extrair as ideias e sugestões que possam melhorar o jogo. Ou seja, está aberto para discussões, certo? Então, isso aqui é saber ouvir. Outra via da comunicação que se refere a algo mais comum no nosso dia é o ato de expressar nossas ideias. E isso, às vezes, não é tão comum, saber se expressar. E como qualquer equipe de desenvolvimento de jogo, ele é multidisciplinar, às vezes o design vai ter que aprender a lidar com essas diferenças, de forma que consiga expressar o que se deseja para cada profissional. Isso é importante para que se consiga fazer com que as diferentes equipes conversem entre si sem confusão. Uma outra habilidade é a criatividade. Estamos falando de criar novos mundos nos quais o jogador pode se aventurar e se expressar. Esses mundos podem ser parecidos à nossa realidade, mas podem ser em galáxias distantes, por exemplo, terras épicas e fantasiosas, repletas de criaturas que sairão da sua mente. Algumas coisas são próximas da nossa realidade e outras são fantasias mesmo. Então você precisa ser criativo nesse sentido. E ela pode ser treinada e alimentada, sair da rotina, estudar sobre tópicos diversificados, realizar atividades que normalmente não se faz,
treinar a construção de cenários e narrativas são apenas algumas atividades que podem fazer com que você ajude a despertar o seu lado criativo. Então, sair um pouco da rotina já ajuda nesse caso, certo? Outra habilidade é a escrita técnica. A escrita é outra habilidade importante para o design de jogos. Aí você pensa, claro, que toda história do jogo tem que ter, né? Tem que criar, tem que escrever a narrativa do jogo, falar as falas dos personagens, mas não é só esse tipo de escrita que estamos se referindo. O designer tem que redigir uma boa quantidade de documentos e às vezes notas, memorandos, e esses documentos precisam ser bem estruturados, ser bem escritos, de uma forma clara, coerente, sem erros de interpretação, enfim, tem que ter uma boa habilidade na escrita. Outra habilidade também é a habilidade na matemática e na física. Essas são as habilidades que são presentes para um bom design de jogos. Porque o jogo ele é construído, pessoal, sobre sistemas de regras. E esses sistemas de regras se apoiam e se confortam na matemática. E muitos elementos de jogos eles se baseiam também na física. Por exemplo, o efeito de um personagem no jogo de colidir com a parede, a gravidade, certo? Então, são regras que são feitas na física e na matemática que estão presentes, que vai fazer com que o seu jogo esteja mais próximo possível da realidade. Outros conhecimentos que a gente já viu também treinamos três disciplinas específicas para isso, que é a programação. E aí vai envolver, né, para desenvolver toda a parte lógica propriamente dita, vai ser preciso aprender uma linguagem de programação. Não vai ser as linguagens de programação que a gente aprendeu durante as três primeiras disciplinas. Aquelas disciplinas foram úteis para vocês entenderem a lógica por trás da programação. A gente vai ver nos próximos segmentos que a gente vai trabalhar outra linguagem de programação, mas não se preocupem, não vai ser algo tão complicado assim não, tá? Outros conceitos que precisamos ter é na música, arte e na escrita. Elas precisam ser criativas, porque nesse caso, no desenvolvimento do jogo, ele vai ter aí a questão de criar música, criar a questão de efeitos sonoros. Então tem que ter uma boa habilidade também, porque não necessariamente a gente vai utilizar acervos, pode ser que você utilize acervos já públicos, né, ou até mesmo pagos, mas tem que ter habilidades na música também, para ver se essa música também tem a ver com a dinâmica do jogo. Enfim, são muitas características que são pertinentes aqui nessa habilidade. Na arte nem se fala, né, nesse caso. Porque em específico, as habilidades do design, ele precisa estar coerente, nesse caso, quando vai desenvolver um jogo, os traços, a questão das cores. Isso aí você isso você permeia na questão da habilidade na habilidade da arte propriamente dita, certo? Depois também tem que ter conceitos na parte da psicologia e antropologia. Às vezes o jogo não é apenas para diversão. Ele tem não somente para diversão, mas tem outros aspectos por trás disso. Por exemplo, na questão de aplicação para educação, para psicologia, enfim. O design dos jogos ele trabalha com a construção da experiência para o jogador. Entender a mente humana, ela também funciona como estimular o jogador de uma forma interessante. Por exemplo, se você entender como funciona a mente de uma criança, você vai desenvolver um jogo propriamente dito para ela. Então, vocês precisam entender bem o público-alvo de vocês para quando está desenvolvendo o jogo. E entender a mente humana funciona como estímulo para o jogador e é de grande importância na construção do jogo. E vai conseguir observar o comportamento e as reações que essa comunidade de jogadores vai ter quando ao jogar esse jogo. Certo? Esse aqui é um ponto-chave essencial. Então, deu a entender aqui que design precisa de ter muitas habilidades. Né? Então, todas essas habilidades são essenciais para que o design consiga desenvolver um bom produto. O que eu quero fazer? Quando surgem as ideias? Então, até agora falamos do design, sobre o design, né, fase, mas como é que eu posso começar a fazer? Primeiro passo é responder a seguinte pergunta: o que eu devo fazer?
O que eu quero fazer, na verdade, né? Sua resposta pode ser tão simples quanto pareça. Quero fazer um jogo que ensine matemática para crianças, para que possa ser um pouco mais elaborada, como quero um jogo que simule procedimentos médicos, de treinamento de profissionais da área, ou até mesmo residentes universitários. Ou pode ser bem específico, por exemplo, quero um jogo de plataforma com a temática espacial que simula a aventura de um planeta de gravidade invertida. É outro exemplo de jogo que você quer desenvolver. Todas essas respostas estão corretas e não existe uma melhor ou melhor do que outra. Então, primeiro você tem, quando você vai desenvolver esse jogo, primeiro tem que saber o que, que você vai fazer, certo? Então, o conceito geral aqui é, é que a ideia central do jogo ele é chamada de Head Concept, né, ou conceito geral. Normalmente é uma expressão em que o jogo é uma expressão do que é um jogo em uma ou duas fases. Por exemplo, a gente pode expressar isso aqui explicando através do conceito do jogo do Mario Bros. Primeiro é a ideia central. Qual é a ideia central do jogo? Por exemplo, no jogo de Mario, o jogo é um jogo de plataforma no qual o encanador italiano enfrenta inimigos e obstáculos para resgatar uma princesa das mãos de monstros tartaruga, que muda de endereço constantemente. Isso aqui é um pouco esquisito, mas é isso que acontece na dinâmica do jogo. Então, isso aqui é a ideia geral, certo? Então, qual o conceito? Qual o conceito do jogo em si? Então, esse aqui é um exemplo, tá? Às vezes, muitas situações, nos deparamos com uma tela inicial e gostaríamos de trabalhar, mas às vezes a gente tem uma certa barreira no começo. Isso acontece quando surge que você precisa criar ideias novas. Nem sempre o processo de criar ideias é um processo fácil, certo? Às vezes você trava e aí existem algumas ideias que a gente vai usar aqui para que você comece a se inspirar melhor. Para isso, a ideia principal é jogar outros jogos. Quando você joga outros jogos, você vai ter aí uma experiência e essas experiências vai fazer com que você amplie aí o seu leque de conhecimentos, né? E aí vai fazer com que você entenda um pouco a dinâmica. Nada se cria do começo. São ideias que você pode surgir com base em outras ideias de jogos. Quando for na disciplina de módulo de jogos, a gente vai desenvolver um jogo em específico, não que tenha no material, mas vai partir de uma ideia de estilo plataforma, mas esse jogo que eu vou criar com vocês, ele é um jogo necessariamente que já veio surgiu de outros jogos. Por exemplo, o estilo plataforma já existe. E aí o jogo em si ele vai se habituar no fundo do mar, é um mergulhador, e você vai ver que existe já jogos assim nessa temática de mergulho, certo? Então, de recuperar tesouros, mas tem outra dinâmica por trás que vai tornar o meu jogo diferente dos demais, por exemplo, certo? Então, isso vocês podem fazer na ideia de vocês. Vocês jogam outros jogos para ter uma ideia e elencar essas outras ideias dentro do jogo de vocês, certo? Depois, pesquise mais sobre o assunto. Algumas vezes, né, você precisa se deparar com algumas situações, conhecer melhor sobre o assunto. Um jogo sobre, por exemplo, sobre a Europa medieval. Você vai ter que ler livros em específico para entender bem a ideia, para quando você for coletar essas informações, elas sejam essenciais na construção dos personagens, do cenário, na dinâmica do jogo. Então você tem que pesquisar muito sobre o assunto. Faça atividades fora da rotina. Se reúne com a galera, faça atividades com que a sua mente pense mais, se você vai ver com que seu cérebro ele funciona de uma forma mais rápida, né? E o problema aqui é normalmente não somos expostos a coisas novas quando estamos dentro de uma rotina, por exemplo, fazemos sempre as mesmas coisas. E para estimular sua mente é necessário você quebrar essas rotinas, algumas vezes experimentar fazer coisas diferentes e elas podem vir de fontes de inspirações que faltava para gerar uma grande ideia. Às vezes assistir um filme, por exemplo, assistir uma série, vai fazer com que você crie essas ideias. Eu vou dar alguns exemplos também no decorrer das próximas aulas
de como eu tive essas ideias com base na observação do mundo real e também de lendo livros e também assistindo séries e filmes. Por exemplo, eu fiz um jogo, na época eu estava bem no auge o conceito de Stranger Things, né, no caso aquela série, e aí eu fiz, nesse caso, um jogo baseado naquela série, na verdade. Ele é um jogo educativo, não necessariamente com monstros, nada do tipo, mas ele pegou o plano de fundo que é o filme, que é a série, que é o mundo invertido. E aí a gente trabalhou essa dinâmica, eu vou mostrar isso aí nos próximos segmentos de vídeo, tá certo? Foque em outras coisas. Não apenas pensa num projeto, fique focado simplesmente nele. Realize atividades em grupo, jogue, certo? Então, o xadrez propriamente dito, os jogos de tabuleiros, eles vão ajudar bastante a vocês a terem aí, ampliar mais a sua mente, nesse caso, não ficar somente limitado a, apenas ao jogo que está sendo desenvolvido. E aí um bom descanso também vai ajudar também. O cansaço ele reduz bastante a nossa capacidade de criativa e de raciocínio, então é importante que você descanse corretamente, durma e se alimenta bem. E convenhamos, você terá sua grande ideia assim quando for dormir. Muitas vezes, algumas ideias surgem através de um banho, quando você toma uma água ou você descansa, e aí você vai diretamente, mantenha sempre os bloquinhos de notas aí perto de vocês para quando surgir essas ideias, você anotá-las. Bem, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.